Então vamos nos preparar para esse encontro com Deus, como nós sempre fazemos. Vamos fechar os olhos um pouquinho, inclinar a nossa cabeça. É um gesto tão bonito de obediência ao Pai. Como necessitados, né? Nós estamos aqui necessitando de Deus. Vamos nos fazer pequenos, humildes, simples, se esvaziando completamente, no sentido de não necessitar de nada. Só Ele, que é o mais importante, né? Só Ele basta. Colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida, né? Como diz os mandamentos, o primeiro mandamento de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí vai o sentido do esvaziar-se, né? Tirar tudo de dentro para que Ele possa preencher a cada um de nós na totalidade, né? Assim fez Jesus e assim nós devemos buscar fazer. Nesse abrir o coração, nesse esvaziar-se, convida Ele a entrar, a fazer essa morada definitiva em cada um de nós. Que Ele possa tomar conta de todos os cantinhos do nosso ser. Que possamos ser guiados inteiramente por Ele. Que possamos ser essa luz, né? Para iluminar o caminho das pessoas. Que possamos ser uma seta, né? Para indicar o caminho. Que possamos ser esse sal para dar gosto, sentido na vida das pessoas que estão à nossa volta. Converse com Ele, coloque as suas intenções nesse momento tão importante, né? Com a certeza de que Ele vai ouvir as nossas preces. Peça que Ele venha essa noite animar a cada um de nós, aumentar um pouco mais a nossa fé, que Ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender melhor o que Ele deseja transmitir para nós essa noite. Peçam a paz, peçam a saúde para cada um de nós, para a nossa família, para a nossa fraternidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos proclamar o Santo Evangelho, João 1, do 29 ao 34. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel.
E João deu testemunha, dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então procurem ler novamente. Peçam ajuda, peçam que Deus ilumine a cada um de vocês. Depois nós voltamos para fazer a partilha. Boa noite, Kenon, Nivaldo. Estamos meditando, viu? É João 1, do 29 ao 34. João 1, do 29 ao 34.
Pronto, gente, deu para ler uma vez, pelo menos, é curto, né, o Evangelho. Então vamos tentar colocar aquilo que o Espírito Santo, né, trouxe para nós, inspirou a cada um de nós, e na medida do possível nós vamos sempre voltando, porque ele continua nos inspirando, né? Então pode aparecer coisas novas aí durante esse nosso encontro, né? Então, se aparecer coisas novas, voltem a comentar novamente, não tem problema, quantas vezes foi necessário. Eu vou dar um pequeno início e vocês continuam. Então, o Evangelho de hoje, né, é o início aí do tempo comum, como nós sabemos. Ele teve o começo na terça-feira, porque na segunda-feira foi a solenidade do batismo, né, de Jesus. Então deu início na terça-feira esse tempo comum, e hoje vem se repetir esse tema do batismo, né? Tal importância que ele é. Por quê? Porque no batismo, Jesus, ao ser batizado, né, vindo sobre ele, né, o Espírito Santo, ele recebe, vamos dizer assim, e começa a sua missão, né? A palavra melhor é essa. Ele começa a sua missão. E a partir de então, a luz de João vai se apagando e a luz de Jesus vai tomando espaço, né? Até que venha o falecimento, né? Vamos dizer assim, o João foi degolado, morto, e em seguida então Jesus realmente ele começa a sua vida pública. É importante nós colocarmos que no batismo ele dá início. E nós também, isso é muito importante, gosto de repetir, e nós também no nosso batismo recebemos também essa mesma missão de Jesus. Então cada um de nós tem esse dever, né? Está colocado em nossas mãos dizer sim ou não a essa vontade de Deus, porque Ele quer ver em cada um de nós esse Jesus. Então esse Jesus tem que nascer em nós, essa é a vontade de Deus. Então nós devemos também assumir na nossa vida Jesus. Então a missão de Jesus é também a nossa missão. Isso é um ponto muito importante, né? Às vezes as pessoas não conseguem entender esse ser Jesus, mas é a vontade de Deus, é o sentido da nossa vida, é o ápice da nossa vida, é esse buscar ser Jesus, né? Chegando ao ponto de dizer as palavras de Paulo: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, esse é o sentido da nossa existência. Então, no nosso batismo, nós recebemos esse convite, acho que a palavra melhor é essa, esse convite de ser Jesus, né? Então, temos que buscar, de todas as formas, ser Jesus, né? E no Evangelho de hoje, João, né, de uma forma bem assim humilde, simples, ele vem mostrar para nós que ele também não conhecia Jesus. Esse não conhecer Jesus tem o sentido de viver Jesus. Então, quando se fala na Bíblia que conhecer é viver, né? Então, por isso que João fala que ele não conhecia, ou seja, ele não vivia, né? E com a partir do passar do tempo, ele foi vivendo Jesus, né? Daí foi conhecendo Jesus. E ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então a palavra cordeiro já é bem colocada aí, né, no sentido de Jesus foi imolado, né, para salvar a cada um de nós, né, na cruz, né? Esse é o Cordeiro de Deus, né? E ele se coloca nessa posição pequeno, humilde, simples, vendo Jesus, né, um ser
muito maior do que ele sabe se colocar, né? E é o mesmo que nós devemos fazer na nossa vida, né? Procurar, a exemplo de João, seguir os exemplos de Jesus em tudo, né? E permanecer obedientes a Ele, caminhando atrás, né? Essa é a vontade de Deus e assim que devemos nos comportar, né? Então, João, ele identificou, vamos dizer assim, nesse evangelho, quem é Jesus, né? Então, este é o Filho de Deus. Então, queridos irmãos, dei apenas uma pinceladinha, tem muitas coisas bonitas para ser colocado, né? Mesmo que você não tenha muito o que dizer, diga pelo menos uma frase, né? Aquilo que chamou sua atenção, não tem problema. Então coloque aquilo que você, né, recebeu, né, de inspiração. Talvez seja uma pequena frase, mas não tem problema. Nós queremos ouvir, né? Todos nós queremos ouvir. Vamos lá, o que vocês têm a dizer? Quem quer começar? Ninguém, Luizinho. Parece que ninguém. Apertei errado aqui. Eu ia apertar para desbloquear o microfone e apertei errado. Pode falar então, Kétula. Boa noite, gente. Boa noite. Então, olha, eu já ouvi esse evangelho um monte de vezes, né? E eu nunca tinha pensado assim na espiritualidade de João Batista. Eu sempre, né, do papel importante dele, assim, tudo, mas nunca pensei nessa conexão que ele tinha com Deus, assim, né? Essa comunicação que ele tinha com ele, né? E lógico, tem a história da vida dele, né, que a gente vê na Bíblia. Não sei se tem outros momentos que ele aparece assim que fala dele, né? Mas ele tem só depois a história dele de como ele veio, né, a ser morto, mas a parte da questão da da espiritualidade dele, né? Dele acreditar em Deus e seguir tudo que Deus, né, fala. Que nem ele fala que ele não conhecia então, as escrituras, tem a parte dele, do papel dele mesmo, né, da vivência dele, né. A gente vê muito assim que nem Maria, que ela foi lá e aceitou, né, o que o anjo disse para ela, e José, e agora a gente vê João Batista, e ele também aceitou, né, assim, tão quanto eles, né, até deu a vida dele, né, assim, para Jesus, né, em prol de Jesus, assim, para acontecer o que estava planejado, né, nas escrituras e tudo mais. Então eu achei bonito, assim, me atentei agora, assim, como a vida dele, né, como foi bonita também, né, como foi uma vida de propósito, assim, né, muito, muito forte, né. Totalmente. Nesse sentido também que a Ana falou, o que chamou a minha atenção foi a questão da humildade de João Batista, né? Ele humildade em servir mesmo, né? Então ele foi lá, recebeu, né, essa não é informação, né? Enfim, recebeu essa missão e tal, né? E confiou, acreditou, né? Se doou ao máximo e depois saiu, né? Saiu, que nem o Luizinho colocou no começo, foi apagando a luz dele, né? E acendendo a luz de Jesus, né? Então é interessante o João Batista o quanto que ele é humilde, né? E para que a gente talvez sirva o outro, né? Que é o que ele fez, né? Ele estava servindo Jesus, né? E depois Jesus veio servir todos nós, né? A gente tem que ser humilde, né? Acho que essa é a grande assim, sacada para nós aqui, né? O quanto mais humilde nós somos, né? Mais a gente consegue servir o outro, né? Talvez seria essa frase hoje, Luizinho. Quanto mais humilde, para mim, quanto mais humilde a gente mais a gente consegue servir o outro.
Sem dúvida. Muito bem. Quem quer continuar? A descida do Espírito Santo aí, né? Sempre me toca muito, né? E João sempre, né? Sempre, nunca, em momento algum, né? Ele foi vaidoso, né? Ele foi sempre humilde, dizendo que não era nem digno de desatar as correias da sandália de Jesus, que não era Jesus, né? Sempre deixou bem claro, né? Ele está na frente. E deixou claro que Jesus era aquele que o Espírito Santo descesse, né? O Espírito Santo desceu, não uma pombinha voando, né? Como se fosse uma pomba, né? Então é diferente, né? Ele desceu sobre Jesus. Ele fez questão de dizer isso, né? De mostrar, esse que é o Filho de Deus, não sou eu. É a humildade dele que toca muito, a simplicidade. O tempo todo ele dizendo que ele não era, né? Que ele não é. Quando as pessoas perguntavam, achavam que era ele. Não, não é ele. Jesus é aqui. O Espírito Santo, né? A humildade dele, eu acho muito tocante, muito bonita. A simplicidade, a humildade dele. Em momento algum ele quis aparecer, né? Ele veio para preparar as pessoas, preparar os caminhos para Jesus. Eu vejo assim que é uma humildade dele, simplicidade. Muito bem, Conceição. Quem quer continuar, fique à vontade, gente. No final, quando ele diz, eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus. Esse ponto de que muitas vezes para a gente dar testemunho, a gente precisa viver, sentir, né? E ele diz assim, que ele também não conhecia, mas que aquele que o enviou para batizar com água foi Deus, né? Em oração, em testemunho, em vida, Deus mostrou para ele que ele batizaria na água, mas viria aquele que batizaria no Espírito. E para ele saber quem seria, ele veria, né? O Espírito Santo. E ao ver, ele testemunhou. Então, acho que isso serve para a gente, né? Também. E para dar testemunho, a gente precisa viver, precisa viver, né? Sentir, pedir a Deus e aí, através da nossa vida, sentindo, vendo os mesmos sinais, a gente poder dar esse testemunho. É isso que eu senti. Muito bom. Ilza? Então, eu acho que, completar um pouquinho o que a Kelma falou, achei que nós estamos pensando mais ou menos junto, né? Mas essa frase, realmente, eu ouvi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. E com o batismo, quando a gente é batizado, que a gente recebe a missão de Jesus, acho que nós temos que ser testemunha, né? Testemunha desse Filho de Deus. Acho que nós temos que dar continuidade na missão de Jesus, né? O quanto é importante o batismo, se a gente pensar bem, não? O batismo teria que ser muito bem preparado, a gente está muito ciente, né? Os pais, os padrinhos, né? Realmente saber a importância do batismo. A importância de João aí é maravilhoso, né? Porque João realmente ele foi muito especial, né? Ele foi humilde, como a Conceição falou. Ele que viu o Espírito Santo descer, né? Então ele já estava preparado para isso, né? Ele era uma pessoa já especial.
Então, eu acho assim, o batismo é muito importante mesmo. A gente teria que vivenciar mais esse batismo, né? E ser mais testemunha, de verdade, a testemunha desse Filho de Deus que é Jesus. Então, acho que é um pouquinho isso. Muito bem. Cris? Eu também chamo atenção, também como a Kelma e a Ilza, essa questão do testemunho, né? Porque eu fiquei pensando, também me veio assim como Ken ela colocou, né, da grandeza de João, mas ao mesmo tempo o quanto que João, fiquei pensando assim, porque João ele é repleto do Espírito Santo já desde o ventre, né, de Isabel, né? A gente viu aquela explosão, né, de alegria quando Maria visita Isabel. E as crianças, elas se cumprimentam já no ventre. João não conhecia Jesus, mas ele já conhecia. E eu fiquei pensando, assim, nós, pelo batismo, recebemos esse mesmo Espírito. E quando o Luizinho diz que essa missão de Jesus, né, na verdade é a missão de João, também é a nossa missão, né, de anunciar Jesus e anunciar com a vida. Mas João, ele tem uma vida austera, ele é uma pessoa muito, eu acho que assim, eu fiquei tentando pensar um pouco nessa figura de João de uma forma também assim um pouco, essa certeza que João tem da missão dele, né, de ser anunciador do Messias, de ser aquela voz, né, que vai anunciar o Salvador. E também e essa pequenez dele, né, de dizer, esse é aquele que eu né, de quem eu falo, né, que ele passa na minha frente, né, porque ele é maior, né, e eu sou pequeno. Quantas vezes? Aí eu fiquei pensando em nós, né, na nossa caminhada, né, as dificuldades que muitas vezes a gente tem, né, com essa questão do deixar o outro ser grande, né? Eu vi hoje, eu li algo sobre acho que a Cidinha que postou, né, Luizinho, da doutora Zilda, né, que acho que hoje, que é aniversário, foi ontem, hoje, né, que é aniversário, acho que da morte dela, né, da doutora Zilda Arnes, e eu não lembro direito a frase, mas ela dizia assim que a gente precisa fazer o outro crescer, né? Então, João faz isso, né? Ele engrandece aquele que de fato é, né? Que é Jesus. Então, me chamou muita atenção isso e também me coloca assim, né? Nessa questão assim de também o quanto que a gente tem que dar esse testemunho verdadeiro, e pedir também essa força do Espírito Santo para a gente poder anunciar. Às vezes entristece nosso coração quando as pessoas estão tão distantes, né, de Jesus. Então, acho que às vezes pode ser por falha minha, né, falha nossa, de não dar esse testemunho verdadeiro de Jesus. Acho que é isso que me chamou muita atenção, esse testemunho, testemunhar. João testemunha ele chega ao ponto de testemunhar com a vida, né? Porque ele anuncia e denuncia. Então, esse profeta que não tem medo, né? Então, acho que João é um modelo realmente para a gente seguir, né? Eu acho que da mesma maneira que ele anuncia Jesus, né, a gente também tem que ser esse anunciador, né? Esse que acho que a gente pode tirar muita lição, né, dessa figura de João Batista. Isso que falou para mim. Muito bem. E mais? Eu não vou ficar por último, não. Vou falar agora. Ficar por último é muita responsabilidade.
proclamando o evangelho, dando o seu testemunho. Mas só que ele não sabia quem que é, ele não conhecia Jesus ainda, né? Foi na minha cabeça. Então eu estava imaginando ele no meio da multidão, dando o seu testemunho. É interessante que fala aqui que ele fala que Jesus veio até ele, mas só que ele não conhecia Jesus ainda. E aí, igual o professor fala, né, o Mário fala, essa é a palavra-chave aqui, que pode entender que Jesus fala assim, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí João o reconhece. E ele aponta, fala assim, não, esse é o Filho de Deus. Que eu entendi nesse pedacinho aqui que ele né, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse momento que João reconhece, né, que era o único homem que podia falar isso naquele momento, né? E João, reconhecendo Jesus, ele aponta. E no sentido de apontar, né, que João mostra, é ele que você tem que seguir. Você seguindo ele, a sua felicidade será maior. E é uma felicidade nova, algo novo, que esse homem veio trazer. Algo diferente que vocês têm que viver, né, que vocês têm que seguir. E é interessante que João falando isso, João, tipo assim, que eu pude entender também, que João ele nunca se colocou à frente. Ele sabia que ele estava ali, mas só que ele sabia que tinha algo maior do que ele. Mas só que aí, outra coisa interessante, que João vivia algo que, como é que eu vou falar algo que eu não conheço e viver algo, assim, falar algo que eu não conheço e viver aquilo que eu nunca vi. Como que é isso, né? É aí que eu pude entender que é a fé, né? Quando eu tenho fé, acreditar em algo que eu não conheço, aí me leva ao quê? A dar testemunho. A dar testemunho também é algo que eu não conheço. Como que eu vou dar testemunho daquilo que eu nunca vi? Né? Então, você vê que a fé e o testemunho caminham juntos, né? E a partir do momento que eu dou testemunho daquilo, né, que eu vivo, né, eu vou ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais aberta ao diálogo, vou ter mais conhecimento, né, daquilo que Jesus fala. Né, é o que João fez, né, mas só que ele sabia que não era ele que estava falando. Mas assim, Deus está falando através dele, Jesus falando através dele. É interessante que aqui nesse apontar, João reconhece que ele não era nada, né? Não era nada, ele só estava ali para fazer uma vontade de Deus. Né? Assim, então, aí assim, que é interessante também que você vê que João, né, ele fala duas vezes aqui, né? Também eu não o conhecia, né? Mas aquele que me enviou a batizar com água me disse. Né? Então é interessante que João viveu através da fé e do testemunho. Isso que eu pude entender um pouquinho. Muito bem, Wagner. Senhor Arnaldo, quer comentar, senhor Arnaldo? Não, meu irmão, eu queria aprender mais. Então tá bom. Então vamos aprender com o Mário, então. Aprender com o Mário. Sobrou para mim, né, Luizinho? Eu sou Mário. Não, gente, é o seguinte, vocês estão os exegetas de primeira categoria, porque olha, parabéns, viu? No meu entender aqui, o texto é interessante, né? Muito interessante. Todos falaram praticamente o que eu também pensei, tá? E entendi aqui do texto. Mais especificamente a Cris. A Cris matou meu texto aqui. Tudo que eu ia falar ela já falou. Então, a chave de leitura aí é o testemunho, né? É a coragem e a palavra batismo. É importante a gente entender o que é isso, né? A questão aí de João, ele é o profeta, no caso seria o último dos profetas, né? No tempo de Cristo, de Jesus. Né? E o profeta é exatamente aquilo que a Cris falou, é aquele que anuncia, denuncia e dá testemunho. E João é exatamente isso. Né? É aquele que anuncia, denuncia e dá testemunho. Então, o batismo
aí nesse caso, ele traduz, na realidade, o que é o batismo, né? É o início de uma missão em prática, não é uma missão assim pensada, né? Mas uma missão prática, é pôr em prática aquilo que nós assumimos quando batizar. Mas aí vem a pergunta: mas eu batizei meu filhinho com 1 ano, né? Como que ele vai assumir isso, né? Nós católicos temos esse hábito, né, de batizar a criança logo o mais breve possível, né? Medo, antigamente falar de medo da criança morrer pagã, né? Lembra disso? Não sei se vocês lembram disso aí, né? Mas, enfim, nossos irmãos protestantes, né, eles já batizam adulto. Né? Não que nós estejamos errados, né? É que nós, ao batizarmos a criança, nós assumimos esse batizado. Conduzir, né, essa criança nos caminhos de Jesus. Então, a gente, ao batizar, né, nós estamos reafirmando, né, o nosso batizado. Nós temos que conduzir, né, a Kénula, que está com 2 pequeninos aí, olha que missão, né, colocá-los no caminho do Senhor, para que eles se sintam batizados, né, e sintam que eles têm que realizar essa missão que Jesus vem nos trazer, né? Então, essa é a importância do batismo, né? É exatamente esse início prático da missão profética nossa, né? Quando eu digo prático, né, aqui a gente tem que entender, anunciar as 3 questões da profecia, do profeta: anunciar, denunciar e dar testemunho. Anunciar é através, não de pregação, de fala, né? Mas é um anúncio prático, é um modo de agir. E denunciar é perceber aquilo que desagrada, que vai contra os princípios do Senhor. Isso é denunciar, né? E dar testemunho é realizar, é corrigir, é praticar. Então a missão do profeta é uma missão complicada, não é fácil não, né? Tanto é que a gente vê o fim aí de João Batista, né? E onde Jesus também foi parar, na cruz, né? Então não é uma coisa fácil, né? Trazendo para os nossos dias de hoje, então, para a gente entender como nós, cristãos e cristãs, católicos, lidamos com o batismo, né? Ao assumirmos essa missão. O batismo é isso, é assumir, é o início da missão. Eu me batizo, quer dizer, eu confirmo que eu vou dar sequência e vou realizar esse propósito no Cristo, né? Como nós lidamos com esse batismo? Assumimos, né, no caso, a nossa missão de profetas? Então essa é a pergunta para a gente refletir aí hoje, né? Temos aí o João Batista como exemplo, né? Nos dá essa ideia de não conhecia, até o batismo ali, ele não conhecia Jesus. Não conheço, esse não conhecer, né, é conviver ou relacionar-se com o Messias. Ele conhecia Jesus, homem, né? Mas a partir daquele momento que desce o Espírito Santo, se vocês forem ler lá no Evangelho de Lucas, acho que é 3, não sei se não lembro agora, né? Tem essa citação também. O Espírito desce sobre Jesus, né? Então é essa questão que fica para a gente, né? Assumimos nossa missão de profetas enquanto batizados e batizadas? Como nós estamos lidando com isso? Então é essa a pergunta. Fomos batizados, né? Nós estamos vivendo como batizados e batizadas? Estamos agindo como profetas e profetas? Anunciando, denunciando e dando testemunho? Ou seja, viver na prática aquilo que Jesus nos ensinou? Então essa é a pergunta para a gente refletir. Acho que é isso, mais ou menos. Muito bem, Mário. Quanto falta? Para terminar. 8. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Quer voltar? Fique à vontade, hein? Sr. Arnaldo, quer falar alguma coisa, Sr. Arnaldo? Se quiser, pode falar. Quer falar, meu irmão?
pensar assim, será que eu conheço Jesus realmente? Jesus representa o amor de Deus à sua criação. Mas este amor não foi correspondido e não é correspondido pelo mundo. Deus pôs o homem e a mulher no mundo e deu a ele todas as condições de fazer e desfazer. Toda autoridade Deus deu para o homem. Mas o homem, pelo egoísmo, não se contenta com o que Deus dá a ele. Ele quer mais, mais e mais. Não importa se alguém vai sofrer por isso, mas o que ele quer é a vantagem para si. E Deus não concorda com isso. João diz: foi-me revelado pelo batismo, porque eu vim para batizar com água. Mas depois de mim vem um outro, o qual eu não conheço, que é mais forte do que eu, porque já existia antes de mim. Esse vai batizar com o Espírito Santo e eu sou testemunha disso. Então ele é testemunha. E eu posso dizer que sou um testemunho do amor de Deus? Eis aí a questão. Então é necessário que paremos, meditemos e possamos tirar para fora de dentro de nós esse egoísmo, essa ganância e viver a simplicidade de João, a simplicidade de Maria, nossa mãe, a simplicidade de Jesus, que é rei dos judeus, mas porém nasceu no Jesus. É isso que eu penso, meu irmão. Muito bem. Tenho que fazer uma geral em mim. Mas a minha mocidade foi uma mocidade muito largada. Foi uma mocidade. Hoje eu fico pensando por que os meus avós muito religiosos, os meus pais, embora meu pai vivia muito, mas ele me criou dentro da igreja. Mas eu tinha um quê dentro do meu coração, porque eu não gostava de fazer nada forçado. E meu pai muitas vezes me batia para mim ir na igreja, para mim ir na missa. Isso eu ficava muito irritado. Eu chegava até a desejar a morte dele. Você imagina. Então eu posso dizer que sou um testemunho do amor de Deus? Não tem condições, porque o homem, quando a sabedoria do homem quer se multiplicar mais do que a sabedoria de Deus, Deus faz com que eles se confundam entre si e passam a se destruir. Então, essas são as cobranças que a natureza nos cobra devido à nossa ganância, devido ao nosso egoísmo, devido à rejeição do amor de Deus para conosco. Precisamos mudar e mudar muito. Precisamos da conversão, converter o nosso coração realmente ao amor de Deus. Muito bem.
Então, faltam 3 minutos. Vamos passar para o outro, assim nós encerramos. Se alguém mais queira colocar alguma coisa, se coloca, né? Para dar um tempo maior. Vamos lá, para o outro link. Alguém mais quer fazer algum comentário? O que foi colocado? Fique à vontade, hein? Se quiser voltar, volta. Eu queria só, já que eu citei a doutora Zilda, né, que eu vi aqui que hoje fazem 13 anos, né? Eu vi ali que eles mandaram para você, da morte da doutora Zilda Arnes. E aí eu estava lendo aqui, eu acho que a Zilda, ela dá realmente um testemunho, né? Zilda Arnes lutou de forma incansável pela vida de milhares de crianças. Fundadora da Pastoral, dedicou sua vida ao combate à mortalidade infantil, à desnutrição e à violência. A médica conseguiu diminuir os índices de mortalidade infantil no país ao disseminar o soro caseiro. E as palavras dela: amar é acolher, é compreender, é fazer o outro crescer. Então acho que tá aí, né, alguém que a gente tem tanto modelo, né, tem tanto exemplo para seguir, né? Com certeza. Muito bem, gente. E ela foi uma mulher realmente, né? Até a morte dela foi bem em prol dos outros mesmo, ela né? Ela estava em missão, né? Ela tinha certeza da missão, né? Eu acho. Na hora eu associei um pouquinho com, né, a gente falando de João, e me lembrei. Então, que nós possamos, então, vamos fazer um encerramento, que cada um de nós possa entender essa missão de cada um de nós, né, e procurar seguir esse caminho de João e mostrar Jesus para as pessoas. Isso é muito importante, né? Ser esse caminho onde vai abrir as portas para que outros possam perceber Jesus, né? Em nós, enfim, em cada um de nós, né? Nas pessoas, na vida, nele mesmo. Então esse é o sentido da existência nossa, do ser humano. Gente, temos que fazer de tudo para entender isso e viver isso. Principalmente nós como franciscanos, que Francisco, né, quis tanto ser Jesus. Era o foco da vida de Francisco, ser Jesus, imitar Jesus, né? Tanto é que ele recebeu os estigmas nas mãos, nos pés, no peito, né? Porque ele queria sentir as dores que Jesus sentiu. Chegou a esse ponto, né? Então, mais do que, vamos dizer assim, né? Todos nós temos esse dever, mas mais do que todos, como franciscanos, né? Seguir esse exemplo do nosso irmão Francisco. Procurar ser Jesus na vida das pessoas. E para nós sermos Jesus, nós temos que ser aquilo que ele buscou ser, né? Esse ser paciente, bondoso, caridoso. Isso que a Priscila falou, buscar fazer o outro crescer e a gente diminuir, né? Para que o outro possa crescer. Enfim, vamos ter uma consciência maior, né, dessa nossa missão. Mais alguma coisa, gente? Não? Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos, pela presença dele, do Espírito Santo, no nosso meio. Nós não fizemos nada, mas ele fez tudo isso acontecer. Vamos dizer todos juntos: obrigado, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa paternidade. Pense em alguém nesse momento que está precisando dessa bênção de Deus. Eleve essa bênção para essa pessoa, para essa família, para quem vocês desejarem, para alguém que já partiu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.